Fala pessoal, tudo certo? Danilo Martins aqui na área hoje e antes de tudo, antes de começar a analisar o Brasileirão, eu quero te dizer o seguinte, você quer ganhar uma banca grátis na betfast.io? Então não perca tempo, faça sua conta no comentário fixado aqui, ó, no link do comentário fixado e deixe só o seu login nos comentários desse vídeo. Escreve lá seu login, porque eu vou premiar algumas bancas que colocarem aí nos comentários com quantias diferentes, tá? Então põe lá o seu login e espere, porque talvez você pode ser um vencedor aí dessa promoção que eu tô fazendo, tá certo? Basta criar a sua conta no link que tá aqui no comentário fixado e colocar o seu login nos comentários, beleza? Agora sim, bora que bora, porque tem Palmeiras em campo, Flamengo, tem muito jogo bom neste domingão de Brasileirão. Bom, pessoal, começando aqui então com o Vasco da Gama e Grêmio, duelo aí pro Vasco já começar o Brasileirão longe da zona do rebaixamento, né? Então, de fato, o Vasco já aprendeu a lição do ano passado, onde brigou o ano todo para não cair, e nesse ano já quer começar com o pé direito e, de fato, ficar longe da zona. Agora, em começo o campeonato, enfrentando um adversário que tem certamente um desajuste nesses últimos tempos, porque foi campeão gaúcho, mas perdeu duas na Libertadores, que é o Grêmio, mas no último jogo da Libertadores contra o Huachipato, o Grêmio estava basicamente misto, né? Então ele teve muitas peças poupadas e, de fato, o grande ponto disso é que o Grêmio, nesse aspecto, então, ele não pode dizer que... A gente não pode dizer que o Grêmio amanhã vai ser o mesmo time de como foi contra o Huachipato, né? Então é um Grêmio, aliás, renovado para essa partida, né, fisicamente falando, e que, de fato, pode trazer problemas ao Vasco. Eu, particularmente, por mais que o Grêmio tenha vacilado na Libertadores, tô achando as cotações do Vasco muito baixas para esse confronto. 2,30 para o Vasco, que sequer chegou na final do Carioca, que foi eliminado por Nova Iguaçu, que não fez um Brasileirão bom no ano passado, que não trouxe grandiosos reforços assim, para mim, tá exagerado esse 2,30, tá? Além disso, o Grêmio, por mais que a gente... Repita, tenha falado dos tropeços do Grêmio na Libertadores, é um time muito arrumado, com um técnico que, querendo ou não, é um dos top 5 do Brasileirão hoje, top 7. Tem Diego Costa, tem Pavon, então tem jogadores de qualidade na frente e que podem, de fato, tornar a vida do Vasco difícil no seu estádio, tá? Então, com isso, aqui eu vou de Grêmio ou empate, pagando 1,65. Eu acho essa cotação um pouco desajustada. Não acho o Grêmio zebra nesse confronto. Acho que tinha que estar ali bem nivelado no DNB. Então, como estão dando o Vasco como favorito aqui, eu vou aproveitar aí nesse Grêmio dupla chance. Corinthians e Atlético Mineiro, duelo aí difícil de precificar, porque o Corinthians é um time que tá um pouco renovado para esse ano, trouxe o Pedro Raul, é um time que tá cada vez mais incorporando seus reforços, incorporando nomes novos, colocando mais o Romero para jogar, só que enfrenta o Galo, que hoje é um dos 5 melhores times do Brasil, um dos 4 melhores times do Brasil, né? Então, do outro lado você tem Paulinho, você tem Hulk, você tem muitas peças de qualidade e, de fato, o Galo é melhor. O Corinthians é o time que tem talvez um dos melhores fatores casa do Brasileirão, um time que realmente é muito complicado de você ganhar dele no Itaquerão. Mas, ao mesmo tempo, é um time que, recentemente, ele não vem utilizando tão bem o Itaquerão assim. Se eu for lembrar no passado, quantas vezes a gente foi entrar no Corinthians para ganhar em casa e ele lá empatava no último minuto com um gol sofrido, né? Então, eu não consigo acreditar que o Corinthians seja favorito aqui. Primeiro, por essa disparidade de elenco que a gente tem. E segundo, porque o Corinthians ainda não tá jogando aquele futebol todo. Então, com isso aqui, eu vou de Galo a mais 0,25. A gente quer asiático mais 0,25, pagando 1,70. Para mim, não pode colocar o Galo como o zebra aqui. O Galo é mais time que o Corinthians. É um time que, se fizer 1-0, o Corinthians dificilmente vira o jogo. Dificilmente vira o jogo. E o Galo é um time que acabou de ser campeão mineiro, que tá acertado com o Milito no comando, que acabou de vencer na Libertadores sua segunda partida consecutiva, né? Segundo triunfo consecutivo na Libertadores. Então, tudo aqui aponta para esse mais 0,25 do Galo. Se tivesse o under 2,5 bacana ali a 1,80, eu até pegaria, mas como estaria no under 2, eu preferia escoar aí pro mercado de Galo mais 0,25 a 1,70. No terceiro jogo da lista, nós teremos Atlético Paranaense e Cuiabá, numa das bets que para mim é uma das mais óbvias da rodada, né? Que aqui é Atlético Paranaense ao vivo a 1,70. O capitão Mastriani tem vários jogadores de qualidade, tem um técnico que gosta de você da história dele ou não, e aí é outro papo. O Cuca é um grande profissional em termos de qualidade como técnico. Pega um Cuiabá que ele é soberano no Mato Grosso, mas quando sai de lá é um time mediano no Brasil, né? E nesse ano parece que não se reformulou tão bem, tanto que a principal estrela do time é o Daverson, que
potencialmente seria banco, talvez no Cap. Então o Cap aqui tem tudo para vencer, além do fator casa, que esse sim o Cap sabe muito bem converter em vitórias, né? O Cap tem o sintético, tem a torcida que é muito presente na Arena da Baixada. Então com isso aqui eu vou de Cap para ganhar a 1,70 ao vivo. Tá pagando 1,57 ali no momento. Só esperar um pouquinho ali com o 20 do primeiro tempo, que dá para pegar esse Cap ao vivo. Se o Cap tomar o gol antes, buscar a dupla chance aí a 1,61, porque se não for na ML vai ser no dupla chance. O Cap não perde esse jogo na minha visão e eu tenho que fazer alguma coisa de acordo com isso. Atlético Goianiense e Flamengo, confronto aqui um pouco complicado para o Flamengo, né? O Goianiense acabou de ser campeão goiano, sobrando na competição. É um time muito bem treinado pelo Jair Ventura, tá invicto há um bom tempo na sua casa. Então, assim, é complicado para o Flamengo essa partida, né? E a gente sabe que o Flamengo tá num viés de cansaço, né? Vem de 2 partidas pela Libertadores, vem de título carioca. Então, pro Flamengo, jogar no meio de semana e jogar no fim de semana, uma hora vai chegar a conta, né? Agora, claro, o Flamengo vai entrar aqui em campo querendo os 3 pontos, porque no ano passado entrou vacilando e quando quis acordar pro brasileiro, já tava tarde, né? E por outro lado, o Goianiense vai querer começar ganhando, porque obviamente ele quer ficar longe do rebaixamento, não quer de fato brigar em nenhum momento contra a zona do rebaixamento, ainda que sejam um dos times com mais previsão de queda. Pessoal, aqui eu até queria mandar o Flamengo para vocês, mas eu tô receoso. Tô achando que essa partida vai ser mais difícil do que parece. O Goianiense tá com o comando de Jair Ventura, que muita gente não gosta, mas é um cara que em times menores ele faz um trabalho interessante, ele sabe defender, sabe sair pro jogo na hora certa. Então aqui eu tô achando que o Flamengo pode se complicar, como tem se complicado quando visita o Goianiense nos últimos confrontos, né? Se for pegar o Flamengo já sofreu muito contra o Goianiense em Goiás. Então aqui eu vou pegar uma bet alternativa, tá? De finalizações. Eu vou no Luiz Fernando, mais de 1,5 chutes. Ele joga no Atlético de Goiás. É um cara que joga ali no setor ofensivo do time goianiense. Pode jogar de meia, mas se for meia também vai ser ofensivo. E ele tende a dar trabalho pro Flamengo amanhã. É um cara que tem bons registros de chutes. E se for de acordo com o que eu tô pensando e o Flamengo fizer 1-0, nós vamos ter muitas condições aí do Atlético Goianiense pressionar em algum momento e chutar em grande quantidade. E além disso, ele não sai durante o jogo, ou se sai, ele sai ali aos 40 do segundo tempo. Então, Luiz Fernando over 1,5 a 2 é uma bet que eu acho bem interessante para esse confronto do Atlético de Goiás contra o Flamengo. Na quinta partida, entre Cruzeiro e Botafogo, confronto aí complicado, né? Porque o Cruzeiro não fez uma grande temporada no passado, acabou de tomar um empate em 3-3 com o Alianza na Sul-Americana, fazendo 3-0, o que deu uma baixada de ânimo gigantesca na equipe mineira. E o Botafogo também perdeu o título brasileiro no ano passado, não conseguiu jogar semis do Carioca, não tá bem na Libertadores, perdeu 2 seguidas. Então, um confronto de 2 equipes que estão muito desalinhadas até aqui no ano, essa é a verdade. O Botafogo até tá um pouco mais alinhado, mas são 2 equipes que o Cruzeiro não tem tantos recursos, o Botafogo tem uma falta de confiança enorme, e aí amanhã nesse confronto que eles mais querem é vencer para dar uma elevada nesse ânimo, né, novamente. Eu tô achando aqui que tá muito baixo esse mercado de over 1,5 gol na partida no pré-live. Já tá 1,47 e para mim não tem sentido pagar uma cotação tão baixa assim. Tudo bem que eles empataram os últimos 3 jogos entre eles em 0-0, mas eram outros times, outras situações. Aqui, primeira rodada de campeonato, quando os times geralmente se arriscam mais, saem mais, têm menos medo de perder, você não pode pagar over 1,5 numa partida como essa, onde nós temos 2 equipes que falham muito defensivamente, que não têm defesas de outro mundo, são defesas que são totalmente tranquilas de você fazer gols, e que são ataques que também marcam gols em algumas ocasiões. Então, por isso aqui, eu não acho esse over 1,5 certo. Tinha que estar 1,30, 1,33. Então vamos buscar a variação desse over no ao vivo e vamos entrar aqui no mais de 1.000 gol ao vivo, assim que pagar 1,70 ali, deve bater com 15 de jogo, 17 de jogo, porque na minha visão é uma aposta que é muito interessante, tendo em vista 2 equipes que são iguais, a gente tem 1-1 aqui, tem 2-2, tem 2-1 para cada lado, então tem gols aqui eu acho, é um jogo difícil de ficar 0-0 e também é um jogo difícil de ficar 1-0, né? Então além de ganhando 2-0 também, vamos pegar esse over 1,5 ao vivo aqui assim que bater 1,70, beleza? E para finalizar, Vitória e Palmeiras. O Palmeiras
tende a ter uma força máxima nesse confronto. Não tem o Zé Rafael para amanhã, mas tem um time bastante superior em relação ao Vitória, e tá vindo com o ânimo em alta, porque, obviamente, tem que estar, porque ganhou o Campeonato Baiano sobre o Bahia, que era favorito ao título, com mais investimento. O Vitória foi lá e foi campeão baiano, mas agora a régua sobe, e sobe bem de patamar. Vitória e Palmeiras é um outro confronto, é um outro tipo de jogo, onde você tem realmente um adversário, né? No caso do Vitória, você pega um Palmeiras que tem um nível de jogo absurdo, e você pega um Palmeiras que sabe que esse ano, se começar empatando, perdendo, tende a sofrer lá na frente, porque Flamengo e outros times devem começar muito focado no Brasileirão, numa lição aprendida no ano passado, que quase deixaram o Botafogo ser campeão, né? Então aqui, eu acho que o Palmeiras deve, e com tudo para essa partida, levar muito a sério esse confronto e vencer a partida. Então esse é meu palpite. Palmeiras 1,80. Não vai ser partida fácil, mas eu acho que tá um pouco de exagero aqui pagar 1,80 pro Palmeiras, sendo uma equipe muito mais forte. Então exaltando muito o Vitória, que para mim não é esse time todo. Parabéns ao título baiano, muito bacana ver o Vitória ser campeão, muito bacana ver o Vitória voltar à Série A do Brasileiro, mas a gente tem que entender que nós somos apostadores e que não pode ter carinho por times. E para mim aqui então o Palmeiras vence essa partida e eu vou entrar nessa cotação de 1,80 pro Verdão, beleza? Então esses são meus palpites para esta rodada de domingo. Deixa seu like, comenta o máximo que você conseguir e vamos que vamos, porque só tá no começo. Tem mais 37 rodadas depois dessas e eu vou estar aqui com vocês em todas elas, se Deus quiser. Simbora e vamos que vamos!